O Visita na Record começa falando de saúde. O primeiro mês do ano é dedicado à conscientização sobre a hanseníase. Em Ribeirão Preto, segundo o último levantamento da Secretaria Municipal da Saúde, 174 casos da doença foram registrados em 2023. O diagnóstico nem sempre é fácil de ser feito e a falta de informação é um dos principais motivos que atrapalham o controle da doença. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o médico dermatologista, Dr. Fred Bernardes Filho. Doutor, seja bem-vindo ao Visita na Record. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, vamos lá, né? Primeiro, explica para a gente o que é a hanseníase, né? Como é que o paciente adquire a doença, de que maneira, é uma bactéria, como é que é? A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria transmitida pelo ar, pela via aérea. A respiração é a principal e praticamente a única forma de contaminação. A hanseníase é uma doença primariamente neurológica e secundariamente dermatológica. Essa bactéria ela tem capacidade de acometer os nervos periféricos, a pele, os olhos e também principalmente a mucosa nasal. Todo mundo pode ter a doença, doutor? A bactéria não tem predileção por sexo, idade, raça, religião, que é um mito que muita gente acredita. A grande maioria da população tem resistência natural. Então, a gente pode ficar tranquilo que tem uma boa parcela da população que não adoece de jeito nenhum. Agora, quem adoece tem algum tipo de, digamos assim, diferença com relação a outros pacientes quando é analisado o sistema imunológico? Sim. Para a pessoa adoecer com a bactéria da hanseníase, são necessários dois fatores. Suscetibilidade, isso é definido geneticamente. A pessoa tem que ter uma deficiência de imunidade específica contra a bactéria. Não é aquela imunidade de ficar gripado, de estar envelhecendo. É uma imunidade específica contra a bactéria da hanseníase. Quem tem essa falha de imunidade precisa ainda do segundo fator, que é o convívio com algum paciente que tenha hanseníase e que não esteja em tratamento. Assim que começa o tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença. Por isso que quando é feito o diagnóstico de alguém da família, doutor, normalmente as outras pessoas, os outros integrantes que vivem na mesma casa, eles também são avaliados? Exatamente. Toda vez que a gente descobre um caso de hanseníase, é importante avaliar todo o entorno do paciente. Por questão de sigilo do próprio paciente, a gente acaba recomendando a avaliação da família, quem mora dentro da casa. Mas aí vem um trabalho de vigilância. A vigilância epidemiológica do município deve treinar a equipe de saúde e fazer campanhas, fazer ações de busca ativa naquela região que o paciente mora, que o paciente estuda ou que ele trabalha. O senhor falou de alguns sintomas, doutor, vamos repetir. Tem formigamento nas extremidades, mas o quê? Os sintomas primários. Como a bactéria ela tem predileção pelos nervos periféricos, os primeiros sintomas da hanseníase eles são neurológicos. Formigamento ou dormência nas mãos ou pés, cãibras noturnas, aquela sensação de agulhada, alfinetada que dá na pele da mão, do pé, de um dedo, queimação tipo brasa, dores nos nervos tipo um choque elétrico. Esses são os primeiros sintomas da hanseníase. A depender da imunidade, as manchas, os caroços na pele com perda de sensibilidade podem demorar 10, 20 anos ou mais tempo para aparecerem. Ficar esperando o aparecimento de mancha para diagnosticar a hanseníase pode significar chegar tarde para o diagnóstico. Doutor, agora são sintomas que também podem aparecer em outras doenças, né? Isso na hora de fazer o diagnóstico acaba até confundindo o profissional. Pode confundir e não é incomum que o paciente com hanseníase fique por muito tempo com um diagnóstico equivocado. Vale destacar que não é todo mundo que tem esses sintomas que vai ter a hanseníase, mas qualquer um, com qualquer um desses sintomas, precisa de uma avaliação criteriosa. Diabetes, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, artrite, artrose, fascite plantar, são alguns exemplos de doenças que podem ser confundidas com a hanseníase. Eu não estou falando que essas doenças não existem, mas se o paciente está com algum desses problemas tratando e não está melhorando, será que ele não tem a hanseníase? Será que ele foi avaliado de forma adequada? Doutor, antes da gente falar do tratamento, como ele é feito, né? A gente teve aí nesse último levantamento aqui em Ribeirão Preto 174 casos registrados da doença. Isso representa a Ribeirão Preto é a segunda cidade do estado com maior registros? Não, é a primeira. Primeira cidade. Ribeirão Preto a gente tem mais casos diagnosticados do que a própria capital. Olha só. E olha que a capital tem 15 vezes, a população 15, 20 vezes maior que a nossa.
Ribeirão deve ser vista não como um problema, mas Ribeirão Preto tem uma seriedade no enfrentamento. Ribeirão pratica ações de busca ativa, Ribeirão pratica treinamento de profissionais de saúde, então a gente tem uma capacidade de diagnóstico muito grande. A gente diagnostica crianças com hanseníase. O diagnóstico de hanseníase em menor de 15 anos é um indicador epidemiológico que tem um peso muito grande, porque ele demonstra a gravidade da doença, a expansão da doença e que está tendo transmissão ativa. Por quê? Porque é uma doença crônica, uma doença lenta. Geralmente o paciente precisa de 5, 10 anos de convívio para adoecer. Se eu tenho criança de 5, 6 anos, essa criança está recebendo a bactéria desde que nasceu, há muito tempo. Eu estou tratando de criança de 6 anos com hanseníase. Praticamente desde que nasceu. Praticamente desde que nasceu. Doutor, e como é que é o tratamento, né? Porque a gente sabe que tem tratamento e tem cura. Exatamente. A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria. O que mata a bactéria? Antibióticos. O tratamento da doença é feito com uma combinação específica de antibióticos. São pelo menos 3 antibióticos que eles devem ser usados por 6 ou 12 meses. Não é de 6 a 12. Isso vai depender da classificação da doença, das manifestações que o paciente tem no organismo. A gente sabe que por muito tempo, né, houve aí, e ainda hoje tem-se um preconceito muito grande com relação à doença, porque antigamente a gente conhecia a hanseníase como lepra, só que é importante, né, a gente reforçar que não escolhe idade, classe social, sexo, nada disso. Que tem cura e que a gente precisa ter informação para deixar esse preconceito de lado. Perfeito. O grande vilão da hanseníase hoje em dia é a falta de conhecimento. Hanseníase é a mesma coisa que a lepra do passado, mas a lepra era vista como um castigo divino, uma doença que não tinha cura e que os pacientes eram isolados. Isso hoje em dia não faz sentido. Mas por causa disso, desse período da história que não existia tratamento e não existia tanto conhecimento, infelizmente ainda carrega para o presente estigma, medo, preconceito. É facilmente, a gente consegue superar essas barreiras todas com conhecimento. Então, essa oportunidade de vir divulgar a doença aqui tem um valor muito grande em saúde pública. Bom, e por falar em conhecimento, o Dr. Fred publica nas redes sociais muita informação sobre hanseníase. A gente vai deixar aí o Instagram dele, é doutor.fredbernardes, doutor.fredbernardes. Segue ele lá, tem sempre dicas. A última coisa que você publicou lá, você estava dizendo qual médico procurar, né, para fazer se desconfia, né, para fazer o diagnóstico da hanseníase. Qual que é o médico que procura? Qualquer médico, não precisa ser especialista em hanseníase. Qualquer médico pode pedir os exames de hanseníase. Ou qualquer médico, a hanseníase tem que ser igual uma diarreia, igual uma dor de cabeça. Todo médico tem que ser capaz de diagnosticar, de suspeitar e de pedir os exames. Eu não preciso ser especialista para tratar, para diagnosticar a hanseníase. Na teoria, é o clínico geral do postinho, é o ortopedista, o neurologista, que deveria saber diagnosticar. Então, todos os profissionais de saúde devem ter atenção e pensar na doença. Perfeito. Doutor, mais uma vez, tem lá as redes sociais, dr.fredbernardes. Segue lá que tem muita informação. Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, doutor. Parabéns aí pelo trabalho que é feito, divulgando informação, que com informação as pessoas conseguem ter mais acesso, né, e conseguem resolver o problema de forma mais efetiva. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado.